Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Yeti Wahrheit. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2022. São 14 horas, 2 minutos na Alemanha. No dia 23 de fevereiro, eu coloquei no Telegram algumas partes da história dos nascidos e não nascidos, quinta parte. Hoje vamos falar da zona de sonhos. Quinta parte. A história dos nascidos e não nascidos. Voltando à explicação da zona de sonhos. Há muitas coisas das zonas dos sonhos que estão nas telas de descanso de todos os DNAs aprisionados, que nem conseguirei contar. Como eu já expliquei, isso somente seria possível quando nossas mentes livres projetavam umas para as outras as informações de pensamentos e sentimentos. E por palavras, com exatidão, riqueza e na íntegra dos detalhes, não é possível. Palavras não podem definir, detalhar, explicar e mostrar como tudo de fato seria ou é realmente. Mas tentarei mostrar, através de algumas experiências e situações dos ativadores novatos, um pouco do que as palavras limitantes me permitem. São situações que eles vão experimentando e darão uma ideia mais ou menos próxima de uma parte do muito que eu poderia contar, se não tivessem nos limitado e nos aprisionado no aprendizado de suas palavras invasoras, que servem também como bloqueadores de nossos poderes de comunicação. Ah, como tudo era mais fácil, simples e claro, quando todos podiam projetar suas imagens, pensamentos e sentimentos. Palavras são prisão para uma comunicação real. Seres livres nunca dependeriam ou dependem de palavras. Somente seres controlados e aprisionados dependem das palavras. Como já expliquei a vocês, as palavras nos foram dadas para que a invasão, comando e controle estivessem em nosso mental. A invasão que elas causam abre caminho para controle geral do sistema prisional no mental humano. E a partir daí, todo físico será mais facilmente aprisionado e mantido pelo próprio DNA. Uma vez que invadido, eles, os DNAs, se tornam dependentes e viciados pelo ato de falar e pelas palavras como meio de comunicação principal. Através das palavras lidas, escutadas, que fazem a mente projetar em si imagens que passam na tela mental, formando histórias, invadem também a central de imaginação e da zona dos sonhos, que estão na tela de descanso que fora manipulada. E tudo foi corrompido, invertido, manipulado e controlado. Após essa invasão e controle, através da leitura ou audição, pensamentos e sentimentos são formados e criados para manter o mental aprisionado, como sistema prisional determinar para cada DNA ou para cada grupo deles. E também, automaticamente, após a invasão e a aceitação, que de alguma forma o sistema prisional vai conseguir extrair de cada um dos DNAs, o próprio mental invadido cria um tipo de defesa, a qual os ativadores chamam de repulsantes. Os repulsantes são como defensores, barreiras, etc. Os DNAs aprisionados passam a produzir protetores para defender os invasores, que são as crenças gerais, os comandos e influências que essas crenças implantam
dentro do mental deles. Os aprisionados não perceberam e não percebem que estão invadidos, e muito menos se darão conta que estão produzindo fortalezas e protetores dos grilhões que são os causadores de invasão, controle e aprisionamento deles mesmos. As palavras, em todas as suas formas e meios de controle e comando, mantendo assim a todos os DNAs dependentes de estudar e conseguir um bom e completo aprendizado, e assim, consequentemente, estarão escravizados. Mas eles se sentirão, eles vão estar achando que estão livres. E como os DNAs poderiam viver sem as palavras? Se eles não as têm, não sabem como se comunicar pelo mental. Esqueceram que não precisavam delas e também não conseguem perceber que palavras foram dadas a eles para mantê-los aprisionados. É de grande importância entender que as palavras também foram dadas a eles para torná-los seres capazes de mentir, e dessa maneira que sofressem as consequências dos erros provenientes dessas atitudes. Nós não somos seres da mentira. O que é real e verdadeiro não se transforma, não se modifica, não se inverte, nem mesmo quando entrar em uma sala existencial, onde as ilusões de realidades existem, como essa em que estamos. Sua essência real nunca será modificada, mesmo dentro desta sala. E caso vocês queiram maiores detalhes e queiram também conhecer mais sobre esse assunto, recomendo que busquem os meus vídeos com o tema que vou abordar na quinta parte e os demais temas que abordarei em outros vídeos da série A História dos Nascidos e Não Nascidos. Procurem por vídeos que constem no título palavras, mentira, tela de descanso e as outras palavras seguintes, outros temas que serão citados no decorrer da narração da quinta parte e dos próximos vídeos. O ativador 2 se preparava para alcançar as coordenadas de onde Carolina iria passar. Estava tomado de entusiasmo. Ter se juntado à frente de resgate e libertação mental dos DNAs o deixava tremendamente feliz de ter sido projetado pelo seu original e estava ansioso para ativar sua primeira situação, que tornasse a DNA capaz de suportar e se livrar dos atentados adicionados em seu script de vida, dado a ela pelos retorcidos. Script no qual estava programado alguns ataques contra o movimentar de seu mental, o que poderia lhe causar um aprisionamento mais profundo, ou mesmo se ela lutasse, mas não tivesse ajuda, poderia ter sequelas no mental, físico e perder pontos. Eu vou continuar a leitura diretamente do meu blog. O ativador 2 seguia confiante. Sabia que o ativador 1 estaria por perto para ajudá-lo, caso ele precisasse. Desejava usar os seus poderes de ativador ou qualquer outro poder que já havia usado em outras salas, e que pudesse tornar sua missão muito mais breve e ter garantido assim um resultado com êxito da missão. Sabia que deveria tomar cuidado para não ativar seus poderes originais. Isso poderia trazer conflitos à missão. E deveria ter cuidado para que os DNAs não o tomassem como um ser de superpoderes. Isso alertaria também os retorcidos, que enviariam todos os sabotadores e suas tropas de ajudantes, de observadores subalternos para controlar e ajudar que outros eliminassem sua chance de sucesso na ativação de situação para Carolina conseguir encontrar
o João. Ativador 2. Ele lembrando do que o ativador 1 recomendou, que deveria achar outras vias para usar seus poderes ou mandar mensagem para o seu original. Para se entender melhor esse capítulo da história dos nascidos e não nascidos, recomendo que assistam a primeira e segunda parte novamente. Na segunda parte da série, eu explicava sobre como e quando eles poderiam usar seus reais poderes, além daqueles que eles estavam autorizados a usar nesta sala dominada. Assim, os ativadores podem utilizar alguns desses seus poderes, porque essa zona, a dos sonhos, antes já esteve purificada por eles, ainda que os retorcidos tenham danificado a tela mental dos humanos, fixando realidades não humanas através dos grilhões de crenças, etc. A tela de descanso anteriormente sempre foi uma zona pura, pertencente apenas aos originais. Original quer dizer eu real. E essa tela de descanso, essa zona, era para a comunicação dos originais para com os seus DNUs. Não tente entendê-lo pelo falso eu que o sistema nos deu. O eu do sistema é uma caricatura de mau gosto criado pelos retorcidos para manter os DNAs adorando e aceitando suas falsidades e enganações. Essa tela de descanso é de fácil recuperação, bastando deletar as crenças, que são grilhões e ciladas, do sistema aprisionador, para que os DNAs não tivessem mais a lembrança do porquê sonham. Foi dito a eles muitas informações invertidas e modificadas para que a introdução e implante de crenças de tudo que o sistema já criou, tudo que era e foi para ensinar, informar e ajudar, entre aspas, as pessoas a se entenderem e a entenderem, entre aspas, quem elas são e passassem a existir e colonizar tudo mental dos DNAs. E assim se concretizarem dentro do mental de cada um deles, de acordo com seus scripts e seus históricos de experiências vivenciadas pelas influências das crenças, situações, induções, sugestões e tantas outras manipulações que são possíveis quando um grupo imenso de DNAs estão aprisionados numa sala cruel como a que estamos. Aliás, toda prisão é fácil de ser quebrada se os DNAs se lembrassem e eliminassem do mental deles todo o mundo de falsidades do sistema prisional em que estão. Por essa zona, eles também podem ser vistos como se fossem parte dos sonhos de alguns dos adormecidos. Ou seja, alguns DNAs, ainda com essa essência da bondade, ainda que não tenham despertado e são iniciantes no despertar, podem vê-los. E os DNAs, como Carolina, que esteja movimentando seu mental, terão chances maiores para vê-los. Isso acontece porque eles vêm a pensar que estão apenas sonhando que viram os ativadores, e não sabem que o ativador está mesmo dentro de seus sonhos. Isso acontece quando o ativador adentra esta zona de sonhos. Porém, os fixadores, curadores e resgatadores nascidos poderão vê-los diferente de como os outros DNAs podem vê-los. E vocês conhecerão muito em breve mais detalhes de como essa situação pode acontecer. Muitos deles, quando percebem um dos ativadores em seus sonhos, podem confundi-los com a imagem de anjos e seres de luz criados pelo sistema, que os tomou como base para a criação de seres belíssimos ou puros. Pois o sistema e sua gente, quando criou o mundo de seres de amor e luz, roubou a imagem deles, ou na verdade,
roubou o reflexo dessa imagem que eles assumem quando estão dentro da sala e desenhou uma imagem de seres belos e puros que fossem mais próximo da imagem dos ativadores quando adentram a zona de sonhos. Eles são ainda muito mais belos do que as imagens que o sistema prisional tentou e tenta passar aos DNAs, como são seres de amor e de bondade. Porém, essas imagens de seres de amor que eles são, têm sido utilizadas na criação de seres de luz e amor que fazem parte das mentiras dos retorcidos, que fazem parte das mentiras, ficção, enganação e ilusão criada pelo sistema prisional. E são imagens que são mostradas em livros, filmes, novelas, séries, jogos e não se assemelham 100% à verdadeira imagem que os ativadores assumem quando estão dentro da zona de sonhos. Os ativadores, por eles mesmos, são a representação do amor, um amor que nunca foi sentido pelos DNAs desde que foram aprisionados. Tudo que eles sentem, desejam, conhecem e vivenciam dentro do sistema prisional é resultado da criação que o sistema prisional obteve e obtém pela cópia, clonagem e roubo feito aos DNAs. E como podem ver, há até mesmo no que ele possa roubar das presenças refletidas que os originais projetam em salas. Do mesmo modo, o sistema prisional, suas pessoas e suas coisas podem roubar as criações que os DNOs fazem em outras salas livres que nunca foram tocadas, roubadas, corrompidas, etc. O sistema rouba tudo de todos. Dos DNAs, ele rouba no mental e no físico, da forma humana, essa que eles são dentro da sala existencial. E tristemente digo, a mais cruel sala que já existiu. Tela de descanso. Procure meus vídeos com esse tema. Vias mentais. Alguns dos nossos, quando entram no processo real de eliminação e desconstrução do falso que o sistema e tudo dele deu a todos, por invasão, manipulações, etc., suas mentes produzem uma via mais segura para os ativadores utilizarem em alguma necessidade. Os ativadores dependem desses que estão despertando seriamente para conseguirem uma via mental, mas qualquer falsidade nesse despertar coloca os ativadores em risco. Atenção que os ativadores não têm sangue, eu estou usando este GIF de violência apenas para demonstrar o perigo que eles podem passar. Muitos ativadores já falharam ou foram prejudicados devido a pegar esses tipos de vias que apareceram e eles, sendo novatos, não conheciam o perigo. Por isso, e foi tão importante para o nosso sistema prisional manter muitos dos nossos aprisionados nos grilhões de crenças sociais, religiosas, científicas, educacional, da moda, crença comportamental, da ufologia, da história, do mundo de entretenimento, de tudo que monta os segmentos da sociedade e toda coisa mais, como tudo que já expliquei detalhado nos meus vídeos. Vias mentais. Mesmo no caso de DNAs que tenham começado a desconstruir, só em partes, o mundo do sistema dentro deles, como já expliquei, como algumas pessoas desconstroem uma crença e mantêm outras, aqueles que ainda não avançaram no processo, mas colaboram, mesmo que temporariamente, para que vias mentais sejam abertas, que possam surgir rapidamente quando se é necessária, e os ativadores possam navegar e transitar por elas. As vias são bem rápidas, aparecem e somem num piscar de olhos. Tem que se ter habilidade, ser rápido e seguro quando pegar carona em uma delas. Devido ao fechamento rápido das mesmas,
Os novatos ativadores sofreram algumas consequências quando não tiveram tempo de entender bem o tempo dessas vias, já que tempo é algo que existe apenas para DNAs aprisionados numa sala dominada. Para não ficar muito grande, eu vou parar hoje a história. Continuaremos no próximo. Todos os direitos dessa história estão reservados para o meu canal Yeti Diva Height e ao canal do Marmota contra o Sistema. Os créditos aos GIFs e imagens estarão na descrição do vídeo. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yeti Diva Height.